Olá, muito bom dia. Que bom ter você conosco nesta manhã estudando a Bíblia aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Um tempo que a gente separa aos domingos para estudar a Bíblia. Boa tarde, boa noite para você que está em algum outro dia ou horário da semana também estudando conosco. É bom ter esse tempo em que Deus fala aos nossos corações através da sua palavra. E algo muito importante você estar aí acompanhando esta nossa série na carta de Paulo aos Romanos, né? Estamos avançando para o final já das nossas lições, né? Estamos na 11ª lição, teremos mais duas, né, para finalizarmos a carta. Hoje, trabalhando os capítulos de número 11 e 12, né, conforme falamos na semana passada, e a gente convida você a deixar aí sua Bíblia aberta, também você que está pelo YouTube, a deixar o seu like, sua curtida, também compartilhar nas redes sociais e comentar aqui caso você tenha alguma dúvida, ou então queira passar alguma mensagem sobre como a palavra tem edificado a sua vida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado por este tempo que vamos refletir na tua palavra, fala aos nossos corações, que possamos perceber a unidade e a identidade que nós temos em Jesus Cristo, que possa ser a nossa vivência, a nossa realidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. Vamos passar aqui a leitura do nosso texto-chave de hoje. Então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, versículos de número 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Deixa eu só pegar meu material aqui. Bem, perfeito, está tudo aqui. Bem, o texto nos diz assim: assim, cada um de nós tem um corpo, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui nós temos a definição da temática da lição de hoje. Há muitas lições que você pode tirar nesses dois capítulos. Nós vamos nos esforçar para nos conduzirmos aqui neste tema. Somos um em Cristo. E olha, hoje eu tenho um trabalho muito grande contigo ali, porque tem bastante conteúdo nesses dois capítulos, né? Então, alguns dos nossos objetivos para hoje são os seguintes. Primeiro, refletir com a misericórdia e a graça de Deus que nos incluiu neste reino, reino de Deus, nos chama a amar e especialmente aqueles que normalmente nós não amaríamos, que nós, quem sabe, até excluiríamos. Ainda assim, também analisar como esta graça e esta misericórdia une todos os povos, que anteriormente Paulo definiu como judeus e não judeus, ou judeus e gentios. Agora a gente então amplia este horizonte, colocando todos os povos. A virtude que nós vamos trabalhar hoje é a virtude do amor. E aí vem uma pergunta para você. Eu reconheço o amor de Deus, e este amor que inclui todas as pessoas, e eu tenho vivido esse amor sem hipocrisia, eu tenho vivido esse amor de maneira fraternal. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Ao final da aula, o nosso desejo é assumir um compromisso pessoal, de viver o amor de forma prática, sincera, de maneira transformadora, por meio, é claro, de atitudes que expressam a nossa fé, algo concreto, servindo e acolhendo no dia a dia, das nossas vidas, né? Então, esses são os nossos objetivos, os nossos desejos para hoje. Para isso, eu quero primeiro pegar um versículo que vai conectar todo esse estudo, porque Paulo está encerrando um assunto no capítulo 11 para trazer algo novo no capítulo 12, mas tem um versículo que conecta tudo. É o versículo de número 1 do capítulo 12. Ele diz aqui: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
este é o culto racional de vocês. Algo que eu tenho comentado com os membros aqui da igreja, quando nós estudamos a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente tem que estar atento a algumas palavras de conexão. Por exemplo, este portanto que aqui está. Você está dizendo portanto, quer dizer que ele está continuando ou concluindo um assunto anterior. Olha, tendo falado tudo isso que eu disse, portanto, façam isso, vivam assim, concluam desta forma, entendam isso. Este, portanto, é algo de conexão. E ele está realmente trazendo um novo assunto, mas concluindo um assunto anterior. Então, ele usa aqui duas expressões. Primeiro, rogo pelas misericórdias de Deus. Sabe, a gente usa na língua portuguesa essa expressão constante, né? Misericórdia, né? Como se fosse qualquer coisa, ou tenha dó, tenha misericórdia, faz logo isso, vai lá, pelo amor de Deus, e que usa essas expressões, desmerecendo o peso destas palavras e dessas expressões, porque não é isso que Paulo está fazendo. Pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, eu imploro para vocês que se ofereçam como sacrifício santo e agradável, sacrifício vivo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está nos afirmando que Deus fez algo por nós e pelo que Deus fez, nós devemos então nos entregarmos a Ele. E aí ele está dizendo: o que Deus fez por nós? Deus exerceu sua graça e sua misericórdia. Então, é pelo que Deus fez por nós que nós vamos nos oferecer de maneira completa a Ele, de maneira consciente. Não é apenas emoção, não é apenas um momento, uma situação emocional que eu vou de repente, não, eu vou fazer isso de maneira consciente, eu vou tomar essa decisão de maneira pensada pelo que Deus já fez na minha vida. E o que Deus já fez? Misericórdia e graça. Para isso, entra agora o capítulo de número 11 e o capítulo, final do capítulo 10. Você lembra que na aula passada eu disse que os últimos versículos estariam na aula de hoje, lá do capítulo 10? Pois bem, qual é o final da temática do capítulo 10 e agora do capítulo 11? Paulo está mostrando, primeiro, existiram ali judeus que rejeitaram a salvação porque rejeitaram a Cristo como, aliás, a Jesus como o Cristo, como o Messias. E ele vai dizer ali, usar textos do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento, afirmando que isso realmente aconteceria, mas que não seriam todos. Lembre-se, a igreja em Roma era uma igreja composta por muitos judeus, provavelmente maioria, e alguns não judeus ali, entre romanos, gregos, e outros povos que habitavam na cidade de Roma. E Paulo está ali resolvendo um aparente conflito que há entre estas duas classes ali de pessoas. Porque, primeiro, os judeus achavam que eram merecedores por causa de serem escolhidos, e isso Paulo trabalha com eles no capítulo 9 e 10. E os gregos, ou os romanos, os não-judeus, achavam que eram merecedores porque Deus havia escolhido a eles e não ao povo judeu. Deus havia rejeitado o povo judeu e escolhido a eles. E Paulo começa a dizer, tanto no final do capítulo 10, quanto agora no 11, que nenhum dos dois estava certo. Então, ele queria que eles percebessem os traços de misericórdia e graça que Deus trouxe, e como isso é que, na verdade, é o critério para o qual Deus escolheu aqueles que estão sendo salvos. Então, por exemplo, o versículo 5, Romanos, capítulo 11, verso 5. Perdão. Está escrito assim: assim hoje também há um remanescente escolhido
pela graça. Vamos ler o 6 também. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Primeiro elemento que ele vai falar sobre o povo judeu. Boa parte daquele povo havia rejeitado a salvação que vem através de Jesus Cristo. A gente viu isso no capítulo 10 de uma maneira bem clara. Boa parte não estava realmente querendo seguir a justiça que Deus havia promovido. Mas ele pega um exemplo do profeta Elias, quando ele está justamente sendo perseguido por Jezabel, esposa de Acabe, e ele acha que ele está só. E Deus diz: não, eu preservei outros 7.000 que não se dobraram a este Deus Baal, que era o Deus que estava sendo seguido em Israel. Da mesma forma, Paulo vai dizer, da mesma forma, também há um remanescente entre este povo que entregou a Jesus Cristo a sua vida, mas não porque foram o povo escolhido da antiga aliança, não porque eles tiveram algum mérito para isso, mas porque Deus derramou sobre eles graça e misericórdia. E aí, para que o povo que não era judeu também não ficasse ali com esse mesmo pensamento, Paulo diz: vocês também não têm mérito nisso. Não acho que vocês são escolhidos porque vocês são melhores. Então, agora a gente vê os versículos 30, 31 e 32. Romanos 11, 30, 31 e 32. O texto nos diz assim: assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, do povo judeu. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então perceba, não tem ninguém melhor do que ninguém. É isso que Paulo está explicando. Isso aqui é importante, porque isso aqui não é um texto para 2.000 anos atrás, isso é um texto para agora também. Quem merece a salvação? Quem merece? Eu não era tão ruim assim, eu não fiz tantas coisas ruins. Não, querido. Todo mundo, todos nós éramos imerecedores, todos nós não merecíamos salvação. Por isso que ela veio pela misericórdia. Misericórdia é o ato de você não dar a punição que o outro merece. No passado, os reis, quando eram, inclusive, aqueles que julgavam, eram reis e juízes, eles pegavam ali, tinham que julgar muitas vezes alguns criminosos que eram pegos ali nos seus delitos em flagrante, por exemplo, e ele sabia, o criminoso sabia que tinha feito errado, sabia que não tinha como ser inocentado, não tinha argumento nenhum, e ele iria ser punido. Então, às vezes, ele pedia ao rei misericórdia, não me dê a punição que eu mereço. O resultado do meu e do seu pecado, de qualquer um, tá? Que seja uma mentira, que seja palavrões, que seja desobediência aos pais, que seja algo terrível como um assassinato, qualquer um, qualquer pecado, nos leva à morte e à separação eterna com Deus. Isso, o texto de Romanos está bem claro. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Isso tudo está bem claro, a gente já entendeu isso daí. Mas Paulo está dizendo: ninguém tem mérito. A salvação veio pela misericórdia. É por isso que Paulo vai afirmar ali nesse hino maravilhoso que ele coloca, e eu quero ler com você. Esse texto até agora eu tenho lido na versão nova, versão internacional da NVI. Eu quero ler com você Romanos 11, do 33 ao 36, na NVT, nova versão transformadora. Perceba esse texto. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir?
pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Veja, Paulo está dizendo: quem é que consegue entender como é que Deus exerceu sua misericórdia? Quem é que consegue entender como Deus escolheu quem ele desejou escolher para a salvação? Como é que eu consigo compreender quais são esses critérios? Quem aconselhou Deus? Olha, faz desse jeito. Olha, eu acho que o senhor é melhor para o senhor fazer assim. Ninguém. É por isso que Paulo está louvando a Deus e dizendo: a Ele seja a glória. A Ele seja a glória pela salvação. A Ele seja a glória pela redenção. A Ele seja a glória pela remissão. A Ele seja a glória pela sua graça e misericórdia, porque tudo é feito por Ele, tudo existe por meio dele, tudo é para Ele. Ele é o fim de todas as coisas, o objetivo de todas as coisas. É com base nessa misericórdia que Paulo escreve o versículo 1. Portanto, irmãos, rogo, imploro, peço com muita veemência, com muita força, pela misericórdia que todos receberam, que ninguém merecia, se entreguem totalmente ao Senhor. Para quê? Agora vem o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, quero ler de novo esse texto, só que agora, mais uma vez, na NVT, nova versão transformadora. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar. Deixe que Deus mude a maneira que você pensa, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é que está a introdução para a nossa temática de hoje. Paulo quer dizer, pense na misericórdia de Deus. Pensou? Deixa que essa misericórdia seja o motivo para você se entregar a Ele. Se entregou, deixa que essa misericórdia transforme a sua forma de pensar. Não pense mais como esse mundo. Não use os costumes e o modo desse mundo pensar. Pega tudo isso que o mundo colocou na tua cabeça de maneira de pensar e joga fora. Você não vai usar isso. Por quê? Você não consegue experimentar a vontade de Deus se você continuar pensando da maneira antiga, do jeito antigo, do modo antigo, do como você foi criado, como são as coisas no seu país, como são as coisas na tua cidade, no teu bairro. Ah, que sempre foi assim. Como são as coisas no meio da tua família. Pega tudo isso aí e joga fora. Você não vai usar o padrão desse mundo. Deixa Deus transformar por meio da misericórdia dele. Experimente algo novo. Você vai conhecer agora a vontade de Deus e você vai descobrir que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é tudo de bom, ela é tudo isso aí. E agora a gente começa a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas, para a Igreja de Cristo. E aí a gente entra, então, nessa temática. Primeiro, somos um em Cristo. Então, o que nós vimos no versículo 4 e no versículo 5, que é o nosso texto-chave de hoje, é a descrição da vontade de Deus para a sua igreja, para a sua vida e para a minha. Qual é o desejo? Qual é a vontade? O que Deus quer? Ele quer que nós entendamos que somos um em Cristo, como um só corpo, e que passemos a viver dessa forma, porque isso é bom para nós e isso é bom para todo o mundo. Estamos falando sobre a unidade, porque este é o plano de Deus, unir todas as coisas, reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus. Só que entender isso, ok, não é tão difícil, mas o verdadeiro entendimento se dá quando a gente pratica. Então, somos um em Cristo, mas como nós vamos praticar esta unidade em Cristo?
E agora, Paulo escreve o restante do capítulo 12, justamente descrevendo como é que é isso na prática. Como é que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, ou seja, a vontade de Deus, ou seja, como é que a gente vai observar a unidade em Cristo no nosso dia a dia, nos procedimentos, no nosso cotidiano, naquilo que a gente faz? Vamos lá. Então, vamos aos versículos aqui do capítulo 12. Eu quero ler com você primeiro, versículo de número 3. Qual é o primeiro elemento que sinaliza a unidade e que mantém a unidade em Cristo, mantém você e eu unidos a Jesus Cristo e unidos um ao outro? Tudo bem, versículo 3. O 3 diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha aqui, primeiro elemento fundamental da unidade é a humildade. Olhe para si mesmo. Pegue e olhe para o espelho. Eu estou olhando para a câmera aqui, eu consigo ver meu rosto mais ou menos aqui. Deixa eu até passar ele para cá. Pronto. Agora eu estou conseguindo até me ver aqui. Olhe para si mesmo. Olhe para o espelho. Olhe para o espelho e não pense mais do que você realmente é. Olha o que Paulo está dizendo. Seja humilde. Ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém acha que é mais importante do que é. Todos os seres humanos são importantes porque todos os seres humanos são seres humanos. Não tem um super ser humano, um ser humano mais ser humano do que outro ser humano. A gente tende a achar que porque pelas coisas que nós fazemos, pelo local que nós nascemos ou na família que nós nascemos, nós somos mais importantes. Ah, olha, é claro que um líder de um país, um presidente, um governante, ele é mais importante do que qualquer outro cidadão. Afinal, ele ocupa uma posição de grande importância. A posição dele é mais importante. Ele não é. Tanto que se você colocar ali na frente, numa mesa de um médico, ele só vai conseguir operar duas pessoas. Suponha que ele não saiba quem é essa pessoa. Você trouxe um médico de outra nação que não conhece nada sobre o Brasil e vai colocar na mesa uma autoridade, pode ser um presidente, pode ser um general, pode ser um governador, vai colocar alguém ali então, supondo que seja um governador ou um presidente ali de 50 anos, e ele vai colocar do outro lado um outro homem de 50 anos. Ele não sabe qual é o cargo de um ou de outro. Vamos supor que esse outro homem de 50 anos seja alguém que está desempregado hoje, que não exerce nenhuma função que ganhe qualquer destaque. O médico vai olhar para os dois e falar: tem que salvar a vida. Eu só posso. A escolha dele provavelmente vai ser algo um tanto quanto aleatório. Ele não tem critério nenhum para escolher. Porque para ele a prioridade é a vida. Então Paulo está dizendo para nós o seguinte: não pense que você é mais do que você é pelo que você faz. Porque sabe de uma coisa? Um dia você não vai fazer. Um dia você não vai ter mais forças para fazer. Um dia, quem sabe, você pode perder a função que você exerce. Um dia você vai estar limitado, quem sabe acamado, e não vai fazer mais. E aí você já não vai perceber sua importância. Não, você é importante. Você só não entendeu o motivo da tua importância. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o ponto sobre a humildade que Paulo coloca para manter a unidade. Ao contrário, é o que Paulo está dizendo. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Saiba que você também não é porcaria. Você é a imagem e semelhança do Criador. Por isso, saiba sobre isso. Por isso que ele está dizendo, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Você tem grande valor, sim, mas você não tem mais valor que o teu vizinho. Mas você tem valor. Então, tem um conceito equilibrado. E aí ele coloca na prática. Então, eu vou fazer um pulo aqui. Vamos para o versículo 16. Então, eu estou lendo Romanos, li com você Romanos 12, versículo 3. Vamos ler o 16. O 16 nos diz assim:
tenham a mesma atitude de uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui você tem o desdobramento prático dessa humildade. Primeiro, a mesma atitude que você tem para com o cuidado que você teria para com o seu irmão em Cristo. Tem um irmão que é muito seu amigo, é amigo, tem relacionamento, caminham junto há um tempão. E é óbvio que com um amigo você vai cuidar bem. Mas você tem outro irmão em Cristo que vocês não têm muito relacionamento. Às vezes a igreja é grande, tem muitos membros, e você não vai ter amizade com todos, de fato, essa amizade profunda, intimidade com todos. Mas você tem que tratar os dois da mesma forma. Não é porque é seu parente, não é porque é seu amigo, uma pessoa próxima, que você vai, de fato, deixar com que ele seja mais importante. Por quê? Ambos são a imagem e semelhança do Criador. Ambos são escolhidos e salvos por Deus. Ambos são redimidos em Cristo. Não quer dizer que, primeiro este, depois esse. Ele não está falando de, primeiro eu tenho que servir aquele que não é meu amigo e depois servir meu amigo. Não. Ele está dizendo, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, com o mesmo cuidado que você tratou aquela pessoa que você ama tanto, você vai tratar aquele que você não tem tanto relacionamento assim. Seja a mesma atitude. Ele ainda vai dizer, não sejam orgulhosos. Um aspecto do orgulho é estar justamente isso. Não estou disposto a me associar, ou seja, estar perto, caminhar, conversar, servir pessoas que eu considero que não estão no mesmo nível que eu. Qualquer tipo de nível, tá? Pense em qualquer tipo de nível. Nível social, financeiro, espiritual, né? Não seja orgulhoso. O contrário da humildade é o orgulho de fato. Ande com todo mundo, sirva a todo mundo, cuide de todo mundo. E outra, não pense que você entende mais do que você acha que entende. Não se ache o sabichão, o grande conhecedor, o assertivo de todas as coisas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabedoria, muitas pessoas têm de fato, mas quem vê que você é sábio é o outro, não é o espelho. A sabedoria é reconhecida pelo outro que vê suas atitudes. Por exemplo, Salomão, ele é tido como o homem mais sábio ali que já viveu, ou está entre as pessoas mais sábias que já viveram, porque recebeu a sabedoria que veio do próprio Deus. Deus concedeu sabedoria. Mas quem percebeu que ele era sábio? As pessoas que estavam ao redor dele, os súditos do reino, a rainha de Sabá, todos eles ali e escreveram sobre ele e narraram sobre ele, porque ele exerceu a sabedoria dele sobre o outro. Então, um elemento fundamental para exercer a humildade, que é o que mantém a unidade, é primeiro, olhe para o outro conforme Deus o formou para ser. É a imagem e semelhança do Criador. É um filho de Deus, uma filha de Deus. A gente está falando aqui de um relacionamento dentro da igreja de Cristo, tá? Então, a minha atitude vai ser a mesma para com todos. O mesmo cuidado que eu dei para um, eu vou dar para o outro. Na necessidade de cada um. De acordo com ele, porque nós temos necessidades diferentes. Ele está falando de atitude. Seja a mesma, tenha a mesma atitude de uns para com os outros. Ande com todo mundo. Jesus era aquele que estava ao lado do publicano. O publicano era odiado pela sociedade judaica da época, mas era um rico, caminhava bem. Mas ele estava junto com o pescador. Ele estava junto com aqueles que a sociedade considerava pecadores. Ele estava junto com aqueles, ele se dispunha a conversar com aqueles que a sociedade achava como os melhores. Aí você tem uma longa conversa com Jesus e Nicodemos, que é um fariseu, que é o mestre da lei. Jesus teve a mesma atitude para com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Humildade, primeiro elemento. Mas vamos lá, que eu tenho 7 elementos aqui sobre a prática da unidade da Igreja de Cristo. Esse é o primeiro ponto.
O segundo é uma coisa interessante. Os versículos 6 e 7, 6, 7 e 8. Nós somos chamados a exercer os nossos dons espirituais. Dom é a palavra presente. Presentes espirituais que Deus nos dá por meio do Espírito Santo. E mostra uma coisa muito legal. Unidade não é uniformidade. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, falando igual, vestindo-se igual. Presta muita atenção nisso, porque a unidade da Igreja de Cristo, nós somos um em Cristo, tendo funções diferentes e tendo aparência e estilos diferentes. Então, olha os versículos de 6 a 8. O texto diz assim, Romanos 12, de 6 a 8. O texto diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, começa por aí. O dom, ele é chamado dom espiritual em 1 Coríntios 12, que não é algo que você desenvolveu, não é algo próprio seu, é algo que você recebeu. E não é algo que pode ser visto simplesmente olhando para você. Você tem tal dom. Não, ele é espiritual. Então é de acordo com o que você faz. Pois bem, ele continua. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Primeira coisa, a unidade de Cristo se mantém em ações diferentes de uns e de outros. Alguns foram chamados para capacitar o povo de Deus, ensinar. Então quer dizer que só pastores, só professores de escola bíblica ou facilitadores, só esses que foram chamados para ensinar? Não, eles foram chamados para ensinar outros a ensinarem. É o que Paulo está fazendo. Paulo está aqui capacitando a igreja em Roma para que a igreja continue ensinando mutuamente. Então, aqui estão pessoas que vão ensinar para ensinarem, servir para que outros aprendam a servir também, mas já fazem de maneira diferente daqueles que ensinam, já fazem de maneira diferente daqueles que profetizam, já fazem daqueles que exortam, uma palavra que animar é aquele que de fato traz um novo vigor, traz ali, fortalece em alegria, exorta, e aqui é um exortar para cima, não é o corrigir, tem o corrigir também, mas isso está muito mais ligado ao ensino. Pois bem, ele vai dizendo uma lista aqui de alguns dons. Você vai ter outras listas de dons, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ter também uma nova lista de dons aqui. E aí ele vai trabalhando conosco características diferentes. Entenda que o seu irmão não tem que exercer o mesmo ministério que você. Nós temos, sim, princípios, todos nós devemos fazer discípulos de Cristo, porque o próprio Jesus manda que todos os façam, mas nem todo mundo vai profetizar, nem todo mundo vai liderar, nem todo mundo vai exercer misericórdia. A palavra misericórdia aqui, ele está dizendo sobre socorrer, sobre ajudar. Então, é aquele que vê alguma necessidade e ele mobiliza pessoas para ajudar o outro irmão. E ele faz isso com muita alegria. Não é que a gente vai pegar e falar assim, olha, o irmão responsável pela ajuda é fulano de tal. Procure ele. Não, esse é o primeiro que vai estar atento, e esse é que vai chegar para a igreja e falar, igreja, precisamos ajudar o outro irmão ali, precisamos ajudar quem precisa ser cuidado ali. Então, ele é que tem esse olhar. Aqui nós vemos uma igreja multiforme, diferentes formas, porém ainda assim é um corpo de Cristo. Por isso que Paulo dá esse exemplo. O corpo todo não é olho, não é todo mão, não é todo ombro, não é todo braço, perna, e assim por diante. Não. O corpo tem várias partes diferentes, cada um para uma função, mas ainda assim para manter o funcionamento do corpo, para que o corpo vá bem.
faça o que precisa ser feito, e nós somos o corpo de Cristo. O segundo elemento é exerça o teu dom. Exerça o teu dom com humildade. Porque se você não exercer teu dom, a igreja não anda em unidade. Se meu braço, eu sou canhoto. Se meu braço esquerdo parar de funcionar, eu já terei muita dificuldade de anotar as coisas. Se minhas pernas pararem de funcionar, eu vou ter muita dificuldade para me locomover. Pode ser até que eu consiga. A gente tem meios, tem cadeira de rodas, tem várias outras formas. Até o pessoal usa o braço ali para se locomover. Quem, infelizmente, não tem mais as pernas em funcionamento. Mas perceba toda a adaptação. A Igreja de Cristo vai funcionar se você não exercer o seu dom, mas vai ser muito mais difícil. Manter a unidade é exercer o seu dom, que é diferente do seu irmão. Pois bem, terceiro elemento para vivermos a unidade de Cristo, versículo 9 e 10. O texto diz assim, no 9 e no 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha o que o texto agora vai nos dizer. Para que a unidade do corpo de Cristo seja mantida, precisamos do amor fraternal. Amor fraternal, queridos, é um amor de irmãos, de irmandade, de família, uma família boa, tá? Amor de amigos. Isso é o amor fraternal. E ele vai dizer: o amor deve ser sincero, deve ser um amor sem máscara. Não deve ser um amor fingido. Um amor fingido, ele não se mantém, ele não se sustenta. Porque a grande verdade é que não é amor, ele está com uma cera, por isso sincero. Está com uma cera, com aparência de amor, mas não é amor. Por isso ele vai dizer: odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Porque aquele que ama não fará o mal ao outro, fará aquilo que é bom. E como é que vai fazer isso? Dediquem-se uns aos outros com esse amor. Gasta tempo. E é por isso que ele vai dizer: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Sabe o que é dar honra? É valorizar. A palavra honra significa por preço. Então, aquilo que eu coloco preço, isso aqui vale, sei lá, R$ 10.000. Opa, então o preço, isso aqui só vale R$ 10. É pouca coisa. Ele está dizendo para nós: valorize o outro, mais do que você valoriza a si. Elogie mais ao outro, muito mais do que você elogia a si. Perceba como a humildade voltou aqui, junto com o amor fraternal. Olhe para o outro. E aí, ele vai dar uma direção lá no versículo 15, Romanos 12:15, sobre esse desdobramento do amor fraternal. Ele vai dizer: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é exercício de amor fraternal. Ele está dizendo: anda junto. Amor não fingido, amor de irmãos, é amor que caminha junto. Não tem como exercer amor sem andar junto. Pastor, mas eu tenho pessoas que eu amo que estão morando em outro país, mas vocês caminharam junto antes, não é mesmo? Você não desenvolveu amor por uma pessoa totalmente desconhecida, dizendo: nossa, eu amo como eu amo o meu irmão, o meu filho, a minha esposa, o meu marido, os meus pais. Não, você ama eles profundamente porque caminhou junto. E aí, às vezes, ele muda-se para outro país, para outra cidade, para outra nação, e você continua amando, usa aí os meios da tecnologia, mas caminham junto, andem juntos, derramem lágrimas, alegrem-se juntos, sorriam juntos. Quem se alegra com o outro, com a alegria, com a vitória do outro, não sente inveja do outro, viu? Odeia o que é mal, é que isso é o que é bom. Então, para que a unidade de Cristo, do corpo de Cristo, seja vivida, já que somos um em Cristo, devemos amar os outros com este amor familiar, este amor de grande amizade, olhando, valorizando mais ao outro do que eu valorizo a mim mesmo. E aí, nós temos um elemento fundamental.
fazer a vontade de Deus, fazendo ao Senhor o que eu farei ao próximo, ou melhor, o que eu faço ao Senhor reflete na vida do próximo. É o versículo de número 11. Versículo 11 diz: Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Que nunca falte a vocês o empenho, o entusiasmo, sirvam a Deus fervorosamente. A palavra servir aqui significa obedecer. Que nunca falte dedicação, entusiasmada, grande empenho, grande esforço para obedecer a Deus, porque ao obedecer a Deus, ao amar ao Senhor, você vai amar ao próximo. Não há como você viver a unidade do corpo de Cristo se não for obedecendo a Deus com grande desejo, com grande empenho, com entusiasmo. E é para isso que ele vai dizer agora na sequência do versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Viver a unidade do corpo de Cristo exige muita perseverança. Alegre-se na esperança. Olhe para frente. Olhe para o futuro. A esperança que um dia todos nós, que somos salvos em Jesus, estaremos com Cristo e agora sem pecado, sem a possibilidade de pecar, inclusive, com um corpo que não se corrompe mais, que não morre, que não adoece, sem necessidades. Nós vamos caminhar juntos, unidos em Cristo, agora plenos, completos. Então, que seja essa a nossa alegria, que seja esse o nosso motivo de alegria, mas seja paciente no momento dos problemas. Olha, a gente tem que andar em paciência com os nossos irmãos. Na unidade do corpo de Cristo, quando alguém está machucado, ferido, quando você tem uma mão ferida, você vai ali cuidar. Ainda que tenha sido besteira, tudo bem que a mão não faz algo involuntário, né? Tudo coordenado pela cabeça, pela mente. Mas vamos supor que fosse nesse caso. A mão fez besteira, ela acabou ali mexendo com um objeto que não deveria, se machucou. Ah, você se machucou, então agora o problema é seu. A gente falou para você não fazer. Não, agora precisa ser cuidada. Ela precisa ser protegida até que ela esteja pronta para, de novo, servir, de novo, para funcionar. Mas a gente faz isso com o nosso próprio corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, seja paciente no momento das dificuldades, dificuldades pessoais do dia, dificuldades com os seus irmãos. Ele ainda vai dizer, persevere na oração. Em tudo, ore. Quando? O tempo todo. Ore por aquele que está sofrendo, ore por aquele que está feliz, ore por aquele que está necessitado, ore por aquele que foi agraciado, ore por todos. Persevere para manter, para viver a unidade do corpo de Cristo, eu preciso perseverar. E aí agora vem uma fórmula, estamos chegando ao sexto ponto de que é viver a unidade do corpo de Cristo, que é ser um com Cristo, um com seu irmão em Cristo Jesus. Uma formulinha. Humildade, mais amor fraternal, mais obediência ao Senhor é igual a autossacrifício ou abnegação. É o versículo 13. Olha aí. Ele diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Olha o que Paulo está dizendo. Aquele que está unido em Cristo olha para a necessidade do outro. Por isso a humildade. Ele não olha mais para si, ele não olha só para o espelho, ele olha para o outro. Ele não valoriza só a si, ele não valoriza só as suas necessidades, o seu próprio prato, a sua própria casa, o seu próprio conforto para poder dormir. Ele olha a necessidade do outro. Então ele está dizendo, compartilha com os outros. Você tem, divide. O outro não tem. Veja qual é a necessidade do outro.
Lembre-se que ele é teu irmão em Cristo. Lembre-se que Cristo morreu por ele e por você. Lembre-se que Deus exerceu misericórdia na vida dele e na sua vida. Então, pegue esta humildade que você tem, some ela ao amor que Jesus Cristo te dá. Some a obediência que você tem ao Senhor. E o resultado disso é um autossacrifício. É você ter um pouco menos do que Deus lhe deu para que o outro tenha um pouco mais. Ou para que o outro tenha alguma coisa. E por isso, você pratique a hospitalidade. Divida espaços. Hospitalidade não está só no ceder uma cama para o outro dormir, mas sentar junto ali, trazer alguém para dividir refeição com você, chamar alguém para tua casa, levar alguém para comer junto contigo. Deixa eu só ver aqui, teve um probleminha de conexão. Imagino que ainda esteja gravando. A gente segue aqui. Então, pratique esta hospitalidade, ou seja, compartilhe com os outros o que você tem. Sétimo e último ponto. Aliás, isso, sétimo e último ponto. A resposta ao mundo sobre a unidade em Cristo. A resposta ao mundo sobre a unidade em Cristo. Nós somos um em Cristo, então o mundo precisa nos enxergar de maneira diferente. O texto vai nos dizer o seguinte, versículo 14, Romanos 12, 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Eu sou um com Cristo. Eu sou um em Cristo. Então eu faço aquilo que Cristo fez. Eu não vou, lembre-se do que ele falou lá no versículo 1. Eu não vou exercer na vida do outro aquilo que o mundo faz. O mundo paga na mesma moeda. O mundo diz para você, não, ele te fez isso, devolve em dobro. Ou então ele te fez isso, está te pedindo ajuda, deixa ele, desculpa a expressão, deixa ele se lascar. Deixa ele se dar mal. Não, ele não merece ajuda nenhuma tua. Lembra que você recebeu misericórdia do Senhor? Lembra que você foi redimido em Cristo sem merecer? O outro também não merece, realmente não merece. É por isso que você vai exercer misericórdia. Dar o que ele não merece. Dar algo de bom que ele não merece. Por isso, abençoe o que te persegue, abençoe, não amaldiçoe. E aí ele vai se desdobrar isso agora nos versículos de 17 em diante. Primeiro, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não seja você o provocador do conflito. Não seja você a aumentar o conflito. Pelo contrário, faça todo o possível para viver em paz com todos. Só um minutinho. Estou tentando restabelecer a conexão aqui. Parece que ficamos sem internet. Já ficamos, tudo bem. Imagino que esteja gravando ainda. Então, não seja você a piorar a situação e nem a gerar a situação de conflito. Não retribua o mal pelo mal. E aí ele agora deixa isso de uma maneira muito mais forte, caminhando para o final da nossa lição e encerrando o capítulo de número 12. Ele vai dizer o seguinte, vou ler aqui a partir do versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que o texto agora está nos ensinando, encerrando esse texto? Vocês são o corpo de Cristo. O que Cristo fez pelos inimigos do Senhor?
já que Paulo também vai dizer que nós éramos inimigos de Cristo, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, nós estávamos em inimizade com Deus, ele nos reconciliou com Cristo. Por isso que ele está dizendo, não se deixe vencer, não precisa tentar se vingar. Se houver a necessidade de vingança, Deus o fará. Deus é justo, gracioso e misericordioso. Ele exerce sua misericórdia e sua graça a quem ele desejar. Então, deixe com ele. O que cabe a você? Vencer o mal com o bem. Sabe o que acaba com o mal? Quer acabar com o mal desse mundo? Faça o bem que Cristo lhe concedeu. Exerça a misericórdia de Cristo, derrame a graça de Cristo. Por quê? Lembre-se como a gente começou esta lição, lá no versículo 2, está nos dizendo, Romanos 12, 2, está nos dizendo, você precisa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade é que você seja um em Cristo com os seus irmãos, com a sua igreja. Essa é a vontade para o mundo, a vontade de Deus para o mundo. Ele quer reconciliar todos em Cristo Jesus, ele quer transformar a vida de todos, o modo de pensar de todos. Isso só vai acontecer se o mundo ver a atitude da igreja, a unidade da igreja em Cristo. Então não é nós contra eles, não. É nós, somos nós, chamando, venha para esse reino, venha receber da mesma misericórdia, venha receber da mesma salvação. Por isso, queridos, para encerrar a nossa aula de hoje, eu acabei esquecendo de escanear aqui da nossa revista a virtude que nos tem que ser trabalhada. Então, vou mostrar aqui na tela e depois vou ler para você, na lição de número 11. A virtude de hoje é o amor que transforma. Aí, você tira um print depois, dá um pause nesse vídeo, pausou, tira um print. Mas vou ler aqui para você. Virtude, amor que transforma. Preencher o quadro com a frase de compromisso para uma ação prática. Isso aqui não é uma aula teórica, não. Isso aqui é para a gente colocar na prática. Amor que transforma. Como a resposta à misericórdia de Deus em Romanos 11, eu quero viver o amor de Romanos 12. E aí ele coloca atitude. Perdoar quem me feriu. Ao lado você vai colocar ação que reflete esse tipo de amor. Outra atitude, servir sem esperar reconhecimento. Qual é a ação que você vai fazer? Ser paciente com quem me desafia. Qual é a ação que você vai fazer? Acolher quem é diferente de mim. Aí coloca, quem é diferente de mim? Tem sim, em pessoas em situação diferente, em características diferentes. Orar por quem não pode retribuir, ou você pode colocar também o ajudar. Ou seja, quem não vai poder me responder ou conceder qualquer forma ou meio de gratidão. Nós somos um em Cristo e somos porque fomos transformados por este amor. E fomos transformados para também transformar por meio do amor de Cristo. Deus deseja reconciliar toda a sua criação através de Jesus, e ele chamou a sua igreja um instrumento missionário, instrumento evangelístico, de cuidado, de pregação da palavra, de restauração, de anúncio de salvação, de exercício de amor transformador, amor pelo qual foi transformado. Então, que nós possamos, de fato, viver esse amor que transforma, pois somos um em Cristo Jesus. Amém? Muito bom ter você esta semana, realmente. Hoje, muito texto, muito conteúdo. Pause aí, assista com cuidado. Leia o capítulo 11, 12. Semana que vem estaremos com o capítulo 13 e 14. Daqui a pouquinho, você que está indo domingo, daqui a pouquinho, às 10h30, começa a nossa celebração da manhã, nosso culto da manhã. Estamos hoje encerrando a campanha de missões estaduais. É tempo de abençoar. Deus abençoe sua vida. Esteja conosco aí durante toda a programação. Essa aula também acontece presencialmente na Escola Bíblica Dominical
na Igreja Batista de Vila Matilde, aqui em São Paulo, Rua José Mascarenhas, 1789. Vem estudar a Bíblia conosco, vem adorar o Senhor conosco, vai ser uma alegria recebê-lo. Grande abraço, Deus te abençoe. Até a próxima.